Eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música. Comece a sorrir. Gente, essa música ela é muito bonita, ela é linda. E eu estava aqui pensando no meu dia de hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia que a igreja celebra a Sagrada Eucaristia, que nós adoramos Jesus, né, no Santíssimo. E as pessoas que me conhecem sabem que eu faço o serviço, né, que foi me concedido por Deus, que é o ministério extraordinário da comunhão eucarística, que tem como principal função a comunhão aos enfermos. Esse é mais um presente que Deus me concedeu, mais um presente na minha vida. E hoje, né, dia de adorar Jesus, eu comecei meu dia, né, como é do meu costume, no hospital, fazendo visita aos enfermos, bem cedinho. Tem uma frase de um pensador que fala que as paredes dos hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas, beijos, né, mais sinceros. E a experiência que eu vivo lá todas as vezes, todos os dias que eu vou, são incríveis, são presentes, realmente presente de Deus. Mas hoje de modo especial, maneira de dizer, porque todo dia é especial, eu gosto muito de visitar o CTI. Ah, mas por que você gosta de visitar o CTI? Gostar de visitar o CTI, né? Às vezes pessoas até interpretam de uma forma errada, dá a entender tipo assim, mas você gosta de ver as pessoas no CTI? Não, eu não gosto de ver ninguém no CTI, mas isso é um fato da vida, né? É um fato da vida que não está na minha escolha. As pessoas, né, vão aí se tratar, né, e em casos mais graves elas vão
para o centro, né, de tratamento intensivo. E quando a gente chega lá, quando eu chego lá com Jesus, aí eu lembro desse pensador. As paredes dos hospitais já ouviram as preces mais honestas do que igrejas. Só quem vai sabe a grandeza, porque eu vou levar Jesus na Sagrada Comunhão. Porém, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, no versículo 34, Deus fala assim conosco. Aqui, né, no 31, fala do juízo final. No juízo final. Mas no versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e me deram de beber, eu era estrangeiro e me receberam em sua casa, eu estava sem roupa e me vestiram, eu estava doente e fostes me visitar. E aqui Jesus continua falando, né? Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos doente e fomos te visitar. Quando foi, Senhor? Quando foi? E Jesus responde: então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu vou com essa palavra sempre no meu coração. E quando eu chego, é claro que todos os enfermos, mas no CTI de uma forma muito especial, é muito mais forte, Eu vou com Jesus na Sagrada Comunhão, mas eu encontro Jesus em cada irmão, em cada pessoa que eu visito. E ali no CTI, o que acontece? Isso é tudo muito mais forte, é mais intenso. Por quê? Porque o CTI, muitas vezes, é a última vez que eu vou ver aquela pessoa. Eu não conheço, né? Geralmente é raro uma vez ou outra que tem um conhecido lá e a gente já vai, né, sabendo e tal, faz uma visita também para ele em especial. Mas geralmente 95% das vezes, talvez até 99%, eu não conheço quem está lá. E muitas vezes é a última vez que eu vou ver aquela pessoa, é a última vez que aquela pessoa vai receber a Sagrada Comunhão. E hoje, de modo especial, dentro do CTI, eu visitei várias pessoas, mas assim, eu vou destacar aqui 2 idosos, um senhor e uma senhora. Dia de adorar Jesus na Sagrada Eucaristia, eu ali com Jesus, né, que eu carrego ele aqui comigo. E aquela senhorinha, quando me viu, todos 2 idosos, bem idosos, ela quando me viu, ela falou com o enfermeiro: eu quero comungar. E eu já estava chegando perto dela, ele falou comigo que ela quer comungar. Aí eu aproximei dela e ela me olhou, mas com tanta sede, com tanta fome. O pão dos anjos, o pão do céu, né? Jesus ali comigo. E eu comecei, né? Perguntei o nome, comecei a fazer as orações com ela totalmente consciente, mas a emoção daquela senhora era tanta. Aí eu fico lembrando, né, da comunhão que a gente serve na igreja. É Jesus, é o mesmo Jesus. A diferença está em quem recebe, porque ali
ali no CTI, o sentimento que eu acho que fica, né, eu penso que fica neles, é de que pode ser a última, pode ser a última. E o desejo e a intensidade com que eles anseiam por receber Jesus é emocionante. Eu vou servir Jesus para eles, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu vou fazendo a oração, Jesus falou: todas as vezes foi a mim que fizestes. Deus me concede a graça de estar com Ele e de contemplar o corpo de Jesus naquele meu irmão que está ali. E geralmente eu vou fazendo a oração e eu vou ali, né, como que contemplando aquele corpo e essa palavra no meu coração e essa palavra na minha cabeça. Todas as vezes foi a mim que fizestes, todas as vezes foi a mim que fizeste. Eu estou com Jesus, mas Jesus está ali. E é muito emocionante, emocionante demais. E o corpo, geralmente o corpo todo chagado. São pessoas, né, já ali no CTI, os corpos já estão muito chagados. E eu fico vendo aqueles corpos e fico lembrando de Jesus na cruz. Eu fico pensando quando desceram o corpo de Jesus chagado e depositaram no colo de Nossa Senhora, né? A mãe da piedade, a Senhora Pietà. Eu não estava lá, mas Deus me concede a graça de ver ali o corpo chagado de Jesus, a vontade que dá de tocar, a vontade que dá de abraçar, a vontade de abraçar ali, porque é o próprio Cristo. Eu estou com Jesus, mas Jesus está ali, naquela pessoa. E esses dois hoje, assim, me levaram no céu. Foram várias pessoas que eu visitei no CTI, mas esses dois idosos, um senhor e uma senhora, ela, eu não sei a idade dela não, porque eu não consigo guardar, né, o nome e idade de todos não, mas mais de 70 anos. E a emoção dela ao receber Jesus era encantador. A forma como eles adoram Jesus ali na Eucaristia, eu não costumo ver. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm fé na adoração ao Santíssimo dentro da igreja. Não me compreendam mal. Mas aquela adoração feita dentro do hospital, por aqueles que estão conscientes, por aqueles que reconhecem Jesus na Sagrada Eucaristia como Deus, como Salvador, como o pão que alimenta a alma. É emocionante ver a reação. E ela recebeu Jesus, né? E agradeceu tanto, e agradeceu tanto. E eu terminei a oração, né? Servi a comunhão para ela, despedi dela. E aquele olhar que fica, porque eu não sei se ela vai ter oportunidade se ela teve oportunidade hoje de ainda ter visto alguém da família. Talvez pode ser que eu tenha sido assim, de fora do hospital, né? Porque tem os enfermeiros, tem os médicos, a equipe toda ali. Mas pode ser que eu tenha sido a última pessoa que ela ou que ele, Deus ajuda que não. Eu rezo para que todos saiam dali com vida. Mas eu, né, já passei por muitas situações onde eu fico sabendo depois. Foi a última vez. E eu fui a última pessoa. Então isso traz uma responsabilidade muito grande. E o olhar, né, que fica de despedida, porque eu não sei se eu vou ver ela novamente. Ela não sabe se vai me ver novamente. E o contato humano ali,
de irmãos, né? Entre Jesus e nós, entre eu e elas, Jesus e nós, é um contato muito lindo. E depois o Senhor, né? Visitei outras pessoas. Quando eu cheguei nesse senhor, já bem idoso, parece que ele tem mais de 80 anos, totalmente consciente. E quando eu comecei, né, a fazer as orações, e quando eu elevei Jesus, felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aquele senhor foi sendo tomado de uma emoção, e ele começou a chorar porque ele ia receber Jesus, e eu servi Jesus para ele, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Eu queria chorar junto, mas eu não podia. Como que eu não posso chorar junto ali? Mas por quê? Por que eu não posso chorar? Porque eu preciso dar força para ele, né? Preciso passar para ele calma, preciso passar para ele esperança. Mas eu queria abraçar ele. Eu queria tanto dar um abraço nele, tanto dar um abraço nela, abraçar cada um deles, mas esses em especial, porque a emoção que naquele momento eles foram tomados dela, porque ali eles iam receber Jesus, é uma adoração que eu só vejo no hospital, só vejo ali. Claro que tem outros, não é só no CTI, tem o setor de oncologia que é muito forte, né? Então tem os outros setores, tem os outros quartos, e é da pessoa, mas eu saí com meu coração de lá chorando, sabe? Chorando por dois motivos. Chorando por ele, de ver a emoção dele diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, e a minha emoção de ver a emoção dele e a vontade de tocar Jesus naquele corpo. Eu não podia abraçá-lo porque eu estou com Jesus na âmbula, né? Mas eu não consigo. E eu levei a mão no ombro dele, comecei a passar a mão no ombro dele, e ele chorava. E depois de receber Jesus, né? O que eu posso falar para ele? O Senhor está em comunhão com Deus agora, em comum união com Jesus, em comum união. O Senhor acabou de receber Jesus, Jesus está todo no Senhor e o Senhor está todo nele, porque ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu sou a primeira que tenho que crer nessa palavra. Eu sou a primeira que tenho que crer nessa palavra. E eu ia falando para ele. E ele chorava, e ele não conseguia nem me responder, também não precisava. Mas ele me olhava profundamente nos meus olhos, né? E eu me aproximei dele e olhava nos olhos dele, né? Porque o abraço era no olhar, porque minha vontade era abraçar ele mesmo de verdade. E às vezes, né, depois, quando eu saí do hospital, um colega ministro comentou comigo, né? Ele falou comigo assim, nós dois conversando, ele falou comigo: Lucileia, infelizmente tem ministros que não aceitam nem tocar, né, na pessoa. E eu fiquei pensando: meu Deus, como pode perder a graça? Como pode deixar a graça passar? Se Jesus fala, eu enquanto ministra, se eu não crer na palavra de Deus, e se eu não viver a palavra de Deus, meu Deus, misericórdia, como pode? Como pode? Então, assim, dividindo com vocês, todos os dias é especial.
todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não vou dizer que não seja especial. Só o fato de estar dentro do hospital a serviço de Deus já é uma graça muito grande. Jesus me conceder a graça de estar ali, né? A serviço dele. É um serviço que ele me concede. É um serviço. Não é mérito meu, não. É um serviço que Deus me concede. O rei, Jesus é o rei. Ele não precisava de mim, mas ele quis precisar. E eu louvo e eu agradeço por ele me conceder essa grande graça. Então, aqui hoje, de modo especial, para todos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas eu não vou deixar de fora aqui os ministros leitores, os ministros da palavra, todos nós, enquanto aí ministros, né, com essa função de servir. Eu sou a primeira que tenho que crer na palavra de Deus, e eu sou a primeira que tem que viver a palavra de Deus. E quando eu faço isso, o retorno, a graça que Deus concede é muito grande, é emocionante, é um momento muito difícil. Quem está lá, né, sofrendo aquela situação, ali dentro eu penso que o peso é muito grande, porque quantas pessoas que passam pelo CTI e voltam aqui para fora e continuam a sua vida aqui normal, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Mas infelizmente muitos ali é o momento final. E é um momento que o mundo tira de nós essa graça, né? Hoje o mundo tira de nós essa graça. A graça de que nós possamos morrer, como São José morreu nos braços de Jesus e Maria e do filho e da mãe e da esposa, né? Do filho e da esposa. Antigamente as pessoas morriam em casa, com a família, né? Quantas histórias antigas nas fazendas, que, né, sejam nas casinhas mais simples. Ali a pessoa já, né, vendo que se aproximava o momento da morte, ela chamava a família e ela resolvia o que tinha de resolver, e ela tinha tempo de despedir, ela tinha tempo de pedir perdão, ela tinha tempo de falar o que ela queria, de que ela pensava. Antes de ontem, eu estudava a morte de São José e da Virgem Maria. E os dois que não tinham pecado, né? Nossa Senhora não tinha pecado. São José é a graça de ser o pai de Jesus. Nossa Senhora não tem pecado. Por não ter pecado, Nossa Senhora não precisava passar pela morte. Mas ela se achou indigna, porque o filho dela, aquele que não tem pecado, ele morreu na cruz. E Nossa Senhora, eu vi o relato da mística, que eu fui estudar, eu acho que está até por aqui. Não, está aqui. Ah, está aqui. O relato da mística Maria José de Ágreda. E a Nossa Senhora coloca ali, ela estava toda em volta, toda já, né, toda ali já como se diz, já no céu, né? Porque a Nossa Senhora viveu o céu aqui na terra. A Santíssima Virgem quis passar pela morte. Ela quis passar pela morte e Nossa Senhora morreu. Nossa Senhora morreu, mas ela morreu rodeada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos que fizeram questão de beijar pela última vez as mãos da Virgem Maria, de receber pela última vez a bênção da Mãe de Deus. No relato que eu li da Santa Maria José de Ágreda, ela fala que São Pedro celebrou a Eucaristia dentro da casa, num outro cômodo, e Nossa Senhora no quarto. E eu fiquei encantada, porque ele fala
que Nossa Senhora não podia avistar o altar de onde ela estava no quarto. E durante a Santa Missa, Nossa Senhora se manteve em profundo recolhimento. E São Pedro concede a Nossa Senhora a comunhão. Meu Deus, gente, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha lido. Ele concedeu à nossa Santíssima Virgem a comunhão. E ele entrega para ela, ele concede depois para ela o Santíssimo Sangue de Jesus. Ele leva o cálice para a Virgem Maria. E a Nossa Senhora toma ali também o sangue do Filho. Gente, é muito lindo. É muito lindo. E a Nossa Senhora morre ali, né? Naquele momento ali, a santa relata que o céu, o teto do quarto se abre e ela começa a ver o céu. E ela começa a ver o céu e ela vê os anjos descendo, né? Eles vêm buscar Nossa Senhora e aí a Nossa Senhora morre. A Nossa Senhora morre. Morre já ali, né? Com Jesus esperando ela, o teto do quarto já aberto, os anjos já vindo e Jesus já esperando. E sabe de que a Nossa Senhora morreu? Nossa Senhora não tinha doença, Nossa Senhora não tinha motivo para morrer. Nós morremos por conta do pecado, né? Desde Adão e Eva, a morte entrou no mundo, não por culpa de Deus, mas por conta do pecado. Mas Nossa Senhora não tem pecado. Ela não precisava morrer, passar pela morte. Jesus simplesmente podia vir aqui e elevar sua mãe ao céu sem que ela morresse, mas ela quis, não se achando nem aí. O filho dela, aquele que não tem pecado, passou pela morte, ela falou: eu também vou passar. E a Nossa Senhora morre ali, é enterrada, né? Passa por todo o procedimento da época deles lá, o corpo, ela fala com tudo como que seria, onde ela seria enterrada. E depois, passada aí, a santa vê também quando Jesus, com a Nossa Senhora, com a alma chegando ao céu, a santa viu, quando a alma dela desprende do corpo, a alma desprende do corpo e ela vê Nossa Senhora sendo levada pelos anjos. Ela fala que é como se eles estivessem ela envolta em lençóis e eles vão subindo com Nossa Senhora, Jesus esperando, Deus Pai. E Nossa Senhora, ele recebe ela, entrega na mão dela um cetro de ouro, né? Deixando claro para nós aí que ela é a rainha do céu e da terra. E depois, né, que a Nossa Senhora morre, é enterrada, Jesus, a Nossa Senhora foi em alma. Primeiramente a alma, como todos nós. Como todos nós, exceto o pecado, né? Nossa Senhora não tem pecado. E a alma da Nossa Senhora vai. Mas depois Jesus vem buscar o corpo da mãe dele, porque o corpo da Nossa Senhora não poderia ficar na terra. Nosso corpo é um corpo que se corrompe, mas o da Virgem Maria não. Nosso corpo se corrompe por conta do pecado, mas a Nossa Senhora não. E Jesus vem buscar a mãe dele. E aí é lindo que a santa conta que ela teve a visão de Jesus vindo, descendo, né, com os anjos e junto com Nossa Senhora, até o momento que a Nossa Senhora se adianta de Jesus, ela entra dentro do sepulcro e a santa vê o momento que ela entra, a alma dela entra no corpo e aquele corpo já sai dali, corpo e alma glorioso. Corpo e alma glorioso, glorificado. E ela vê que o corpo de Jesus também é glorificado, né? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já ressuscitou. Então ela vê o corpo da Nossa Senhora glorioso. Ela destaca, né, o corpo de Jesus, o brilho, e até o tempo
que a alma da Nossa Senhora chega, né, antes de entrar no sepulcro, ela era toda luminosa, né? Só que a partir do momento que a Nossa Senhora retoma o corpo dela que estava enterrado, ela relata o brilho ainda maior. Aí esse brilho, né, tem uma proporção muito maior. Então, assim, a morte, ela assusta porque quando nós não temos consciência, né? Quando nós somos levados aí pelo maligno, porque ele sabe que a única maneira de nós, seres humanos, voltarmos para a casa do Pai e de novo ver o Pai, Jesus, Maria, é através da morte. Então ele faz com que tenhamos medo da morte, com que renegamos a morte. E as mortes mais lindas, né? Foram a morte de São José, porque ele também não tinha doença. Ele morreu porque chegou a hora dele. Terminou a missão de São José na terra. Jesus iria entrar na vida pública de Jesus. Aqui, deixa eu ver até qual que eu olhei o relato aqui de qual santa que foi que teve a visão, né, de São José. Eu esqueci aqui agora, mas ela também fala. Porque a Bíblia não relata para nós. Então, assim, são os santos, né, que tiveram essas visões que contam e colocam aí para nós, né? Porque Deus concedeu a eles, pois eles eram santos. Então, eles puderam ver. Então, as mortes mais lindas, a morte de São José, que é a morte que todos nós devemos pedir a Deus para nos conceder, que é a morte nos braços de Jesus e Maria, porque São José morre nos braços de Jesus e Maria. E que todos nós, né, que Deus possa nos conceder essa graça de na hora que chegar a nossa hora, que nós possamos morrer nos braços de Jesus e Maria. E eu peço a Deus a graça de estar em família. E Deus concede a gente tudo que a gente pede. Deus concede. Se for para o nosso bem, Deus concede. Então eu peço a Jesus que me conceda a graça de morrer como São José, com Jesus e Maria, né, ao meu lado, e São José também, que ele é o patrono da boa morte. São José é o patrono da morte. E nós pedimos para Nossa Senhora, na Ave Maria, para ela nos conceder uma boa morte, porque nós pedimos assim: rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Por quê? Porque a Nossa Senhora teve a morte mais linda de todas. Nós não pedimos isso para Jesus, porque a morte de Jesus foi a morte mais sofrida e mais dolorida. Só ele sendo Deus, né? Porque nós todos